Amém. Fica à vontade, Amém. viu? Posso cantar? Por favor. Amém? Falou para ficar à vontade, começa cantando. Vamos ficar de pé mais um pouquinho? Mas essa música é especial para a Conferência de Mulheres, para a Sisters Week, né? Para quando a gente tem assim, um momento só nosso. Quem sabe qual é? Essa não pode faltar. Aos olhos do Pai. Canta para sua amiga. Você é uma obra-prima que Ele planejou. Com suas próprias mãos pintou. Faz um carinho nela assim, ó. A cor de sua pele no cabelo dela. Os seus cabelos desenhou. Cada detalhe num toque de amor. Aos olhos do Pai, acredite, você é uma obra-prima que Ele planejou. Com suas próprias mãos pintou a cor de sua pele, os seus cabelos desenhou, cada detalhe num toque de amor. Diz pra ela: você é linda demais, perfeita aos olhos do Pai. Alguém igual a você não vi jamais. Princesa linda demais, perfeita aos olhos do Pai. Alguém igual a você. Diz nos olhos dela, olha, nunca acredite errado. Nunca deixe alguém dizer que não é querida antes de você nascer. Deus sonhou com você. Nunca deixe alguém dizer que não é querida antes de você nascer. Deus sonhou com você. Você é linda, perfeita aos olhos do Pai. Alguém igual a você. Acredite nisso, amiga. Princesa linda, perfeita aos olhos do Pai. Alguém igual a você não vi jamais. Princesa aos olhos do Pai. Aplauda mesmo essa princesa linda aí pertinho de você. Dá um abraço na princesa da direita, na princesa da esquerda. Que delícia! Hoje de manhã conheci a Ana Clara. E eu sei que muitas filhas, né, têm ouvido essas músicas ao dormir, ao acordar, ao ir para a escola. Pode se assentar. Que Deus abençoe cada uma de vocês e que vocês usem mesmo essas canções, porque quando o Senhor me chamou para compor para a criança diante do trono, Ele me disse mesmo para não compor para entreter, mas para realmente compartilhar um relacionamento com Jesus que cada criança pode ter desde bem pequeno, né? E hoje, gente, não me deram um relógio aqui. O que está acontecendo nessa igreja? É vigília? Mas muito obrigada pela hospitalidade de toda a equipe, por todo o carinho. E de uma forma muito especial, eu quero agradecer a Deus pela vida da Gabi Maganete, que tem sido uma amiga muito querida. E agora a gente está mais orgulhosos ainda por causa da Antonella, que está chegando. Ai, ai. Ela e o PV já estiveram comigo algumas vezes, a Central 3, ministrando, né? Eu quero agradecer também demais a pastora Maristela, a pastora Monice. Hoje a Thaís também, que delícia estar aqui com você.
A gente orou tanto, viu? Para o teu esposo te encontrar. Que alegria ver vocês juntos servindo ao Senhor. E eu também quero trazer aqui uma memória do coração muito preciosa. Que quando nós gravamos em Barretos, foi uma membro aqui dessa igreja, a irmã Cassi Felício, que nos abençoou com a aeronave da Passaredo. E que foi uma provisão de Deus para nós virmos com uma equipe tão grande de intercessores, de músicos, né? Naquele tempo diante do trono com orquestra e tanta gente da técnica para fazer acontecer. A gente sempre dependeu do Senhor e Ele sempre levantou os servos dele. Então, muito obrigada a essa igreja que traz essa história aí, né? De tantas memórias do coração nos nossos 26 anos de ministério. Mais uma que eu acabei de lembrar aqui, da Isabel Coimbra, com o Ministério de Dança também, com muito carinho aqui por esta igreja, que é uma igreja que tem servido ao Senhor também, junto conosco, né, há tantos anos. Vamos aplaudir a Jesus por tudo que Ele já fez. E hoje, finalmente, estou aqui pessoalmente, que delícia! Obrigada, a gente volta a tocar no final, porque se você ficar tocando, aí vai virar vigília mesmo, porque eu sou movida à música. Mas que delícia, os tangedores ungidos dessa casa. Bem, eu tenho uma palavra para compartilhar com vocês. Esse tem sido um prazer muito grande que Deus colocou em meu coração. Compartilhar a palavra, não apenas cantando a palavra, mas também ensinando a palavra. E o nosso ministério, ele como um diamante, ele tem assim muitas facetas. E eu queria, antes de compartilhar a palavra, trazer para vocês algumas oportunidades, para que vocês possam saber o que mais o Senhor tem colocado nos nossos corações e diante de nós, como diante do trono, né? Que não é só a cantoria santa, né? Então, eu queria começar mostrando o meu primeiro ministério, meu principal ministério, que eu creio que a gente tem aí uma foto da minha família. Esse é o pastor Gustavo, meu esposo, meu maior sonho realizado, né? E os nossos dois filhos, o Isaac e o Benjamin. O Benjamin ainda não tem rede social, ele tem 14 anos, mas você também pode seguir já o Isaac nas redes sociais dele, tem 18 anos, e ele também tem cantado, louvado, pregado a palavra. E o Beni serve no Ministério de Crianças, lá da nossa igreja. O Beni puxou mais o pai como mestre na palavra. Ele já leu a Bíblia mais do que eu, para vocês terem uma ideia. E o Isaac na música, principalmente. Ele também tem uma palavra muito boa, mas ele tem um talento musical realmente extraordinário. Nós, como família, já estivemos em vários campos missionários onde nós temos trabalhos sociais. A missão DT continua desde o início do Diante do Trono, na Índia, no sertão nordestino e também em Angola. Ali você nos vê com algumas das crianças dos nossos projetos lá. E nós estamos construindo casas de tijolos que nossa igreja Diante do Trono proveu as máquinas, substituindo as casas de latão que você vê lá no fundo. E o nosso projeto em Angola se tornou o projeto escolhido pela presidência do país, está sendo usado como modelo para ser reproduzido em todo o país. E nós acreditamos que ele é um protótipo de transformação completa que pode mudar a África. Glória a Deus por isso. E você pode ser um parceiro da nossa missão DT, uma parceira, né, mensal, dando uma oferta esporádica, né, e também pode ir conosco nos nossos impactos missionários. O nosso site é missãodt.org. A Igreja Diante do Trono está lá no sul da Flórida para você conhecer quando você for passear lá, né, nos Estados Unidos. Quem diz amém? Amém? Deus pode te surpreender. Então nós temos a Igreja Diante do Trono para você conhecer, que é algo que nasceu mesmo do nosso DNA. Não tem a foto aí, não? Amém. Imagine a Igreja Diante do Trono aí. Mas nós também estamos nas redes sociais, você pode, além da sua igreja local, é muito gostoso na internet a gente ser edificado pelo corpo de Cristo, né? Eu posso assistir pregação lá do outro lado do mundo. Então, que gostoso você poder também ser edificado pelo que Jesus está fazendo na nossa casa espiritual. Eu entrei aqui e fiquei emocionada porque nós estamos construindo e já peguei um monte de ideias nessa linda casa que Deus deu a vocês. Nós estamos chegando na Semana Santa com mais um congresso Diante do Trono e eu quero convidar você que gostaria de estar conosco no congresso Família DT. Nós vamos ter programação para as crianças com a Bia, o Bolota, o
LED, vareta, a nena, né? Então os bonecos vão estar lá com as crianças. E nós vamos ter também para os adolescentes e jovens e para as moças, mães, pais, filhos, para todas as faixas etárias. A nossa programação é bem diversificada, em alguns momentos estamos todos juntos. Então é só você apontar o telefone para o QR Code ali na tela ou acessar as nossas redes sociais para saber mais informações. É um investimento que realmente vale a pena. E um dos grandes sonhos realizados que eu estou vivendo agora é a Escola de Mulheres DT. E você pode... Gente, eu acho que tem aluna minha aqui! Sério! Gente, a escola acabou de começar, então eu estou levando um susto cada lugar que eu vou e elas estão aqui. Então, olha, no final eu quero dar um abraço nas alunas da Escola de Mulheres DT. Já sei que tem algumas que vão fazer inscrição agora, né? Não tem como, a inscrição vai abrir novamente. No final de março, agora a gente abre para a segunda estação, então fique atenta nas redes sociais, porque tem sido uma experiência maravilhosa. Eu estou muito impactada, porque desde a aula 1, a gente recebe testemunhos de transformação que têm realmente sido muito frutíferos. A começar, por exemplo, uma senhora com depressão, a família já não sabia o que fazia com ela, e na aula 1, essa mulher, ela se banhou, ela se arrumou, passou um batom, ficou cheirosa, bonita, todo dia agora ela se arruma para ficar em casa. Ela vai fazer as refeições à mesa, começou a voltar a fazer as coisas em casa. E a família está muito maravilhada com, assim, como o conhecimento, né? Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, eu quero ser sua professora e vamos receber os seus testemunhos também. Tem sido maravilhoso. A gente está desenvolvendo um material para pequenos grupos de mulheres baseados nas aulas. E a nossa igreja DT é o protótipo, né? Tudo que a gente vive em casa, depois a gente aumenta para o corpo. Então, fiquem atentas, porque realmente a Escola de Mulheres é algo que a gente gerou por muito tempo. São 15 minutinhos de aula semanal. Você assiste quando você puder, faz os exercícios, o material de apoio é tão lindo, não é, alunas? Dá vontade até de... Vou levar você comigo toda a igreja que eu for pregar. Amém. Provei agora, Jesus. Elas até plastificam de tão fofo que é. Sabe quando a gente era menina e a gente colecionava papel de carta? O material de apoio é tão lindo que elas estão colecionando, porque é fofo. Tudo de mulher é lindo, né, gente? É assim, né? Tem um toque de amor, né? Então, outra coisa que eu quero falar para vocês é que o Congresso Mulheres DT acontece todos os anos e nós vamos ter o próximo congresso em agosto. Anote aí o Save the Date, de 1 a 3 de agosto. E tem sido, assim, um encontro já há 13 anos que tem marcado história, um antes e um depois. E uma das minhas mentoras, e que se transformou numa mentora de mulheres no Brasil, a Devi Tyrus, né? Ela foi quem inaugurou os congressos Mulheres Diante do Trono comigo. E esse ano o nosso tema é Lapidadas. E nós vamos aí ser mais preciosas se formos úteis, adornando, né, a coroa do Senhor. Amém? Espero por vocês e lá em BH também. Uau, estou até cansada só de pensar tudo que eu já estou fazendo à medida que eu divulgo para vocês. Já vivi tudo isso aqui com vocês agora, ó. Quem tem o sonho de ir para Israel, pode ir comigo também. Nós temos aí orado pela paz em Israel, então nós cremos que em breve vamos poder voltar com as caravanas. E nós temos a caravana de mulheres de 4 a 13 de outubro, com a pastora Zenete Rodrigues também. E nós vamos ali, ó, fazer um spa na lama do Mar Morto, vocês estão vendo ali na foto. E o nosso roteiro é muito diferenciado, realmente vale a pena. E temos a caravana para famílias, que nós adiamos para julho do outro ano. Quanto antes você der o passo de fé e começa a pagar, é melhor para você parcelar. E é claro, se ainda não estiver estável a situação, você não perde todo o seu investimento e a gente vai adiando. Mas nós cremos que muito em breve poderemos voltar a estar ali. E os nossos filhos, gente, eles estão pastoreando outros adolescentes e outras crianças. Então, a gente já teve uma caravana de famílias e foi tão maravilhoso que eu falei, Senhor, amém. Eis-me aqui. Vamos de novo, porque é muita energia, gente. Adolescente e criança é muita energia.
Não sei se você sabe que nós gravamos um álbum de 25 anos diante do trono. E o álbum Memórias do Coração, né, é tão especial para você que talvez não está atualizado, não sabe que de novo a gente tem feito musicalmente. Então a gente colocou, né, todos esses clássicos queridos que reativam as memórias que você já teve de experiências com o Senhor, com as nossas canções e coisas novas que Ele também tem nos dado. E é um álbum realmente que tem trazido muitos filhos pródigos de volta para a presença do Senhor e vai nos levando ali àquele lugar do primeiro amor. Então eu quero convidar você para ouvir, se você ainda não conhece. E por último, respira fundo, estou acabando. Eu e meu esposo escrevemos um livro que é um must have, é obrigatório, gente. Desculpa, mas eu estou quase falando que é pecado você não ter esse livro. Você vai entender por quê. É porque é uma ferramenta tão poderosa que não é pecado, não é brincadeira, mas você não pode perder. Tem um capítulo nesse livro que tem se tornado de cabeceira, tipo um manual prático para as mulheres. As solteiras, tem solteira aqui que quer casar, ou divorciada, viúva, que você quer casar. Essa aluna minha quer casar, hein? Para você escolher bem, para você saber que tipo de mulher você é, que tipo de homem você quer completar, vai tornar a sua jornada matrimonial muito mais feliz. E quem aqui já é casada, aleluia! Então a gente sabe, né, que casar não é a solução dos problemas, né? Você começa a ganhar um novo problema na sua vida. Mas na verdade, é muito simples de solucionar qualquer problema no casamento se você tem sabedoria. E nesse livro eu compartilho a sabedoria tão prática para você entender o tipo de homem que o seu marido é. E quando você compreende que tipo de homem ele é, você tem todas as dicas que eu vou te falar. É uma chave, sabe aquela chave? Você tenta, se a chave errada não abre, não vira. Esse capítulo da felicidade no casamento, porque o livro fala da felicidade em muitas áreas da nossa vida, o capítulo sobre o casamento, é aquela chave que você vai falar assim, era assim? Quem está entendendo? É a sabedoria de Deus, é assim, você coloca a chave lá e fala assim, era isso, era assim que eu precisava fazer para ser feliz nesse casamento. Não importa quantos anos de casados, não importa que situações vocês já viveram, se você quiser ser feliz no seu casamento, eu tenho certeza que você vai apontar a câmera ali para aquele QR Code. Faz a sua encomenda, vai chegar na sua casa, dá de presente para pessoas que precisam ser felizes no casamento. E eu agradeço muito a Deus, porque eu sou feliz no meu casamento. E eu sei que vocês também têm bons referenciais aqui nesta igreja e no corpo de Cristo, né? Aqui está a pastora Wanda. Quantos anos de casados vocês têm? 48 anos! Ah, meu Deus, que alegria! Vocês têm referências de mulheres sábias para vocês conversarem, mulheres mais velhas, né? E agora eu já estou me tornando uma mulher mais velha para ensinar as mais novas. E é com muita alegria que eu compartilho isso com vocês. Ufa! Glória a Deus! Que ministério frutífero é esse que Deus me deu? Aleluia! Amém. Quem pode ficar de pé comigo para a gente orar antes de eu compartilhar a palavra? Obrigada. Se você tem a sua Bíblia, você pode levantar, se é o seu celular, não sei onde você vai ler a palavra, mas, Senhor, nós te apresentamos nesta hora, esse momento de ouvir a Tua palavra. A Tua palavra é viva, a Tua palavra é espada afiada, duplamente, que ela corte, que ela penetre, que ela venha, Senhor, exatamente aonde nós precisamos. Abra os nossos ouvidos. E eu, Senhor, como porta-voz, eu me rendo a Ti. Porque sem Ti eu nada posso fazer. Mas contigo eu posso todas as coisas. E eu sei que o Senhor vai falar por meu intermédio nessa noite. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Pode se assentar. Queridas, eu estava orando sobre o que falar nessa noite. Eu vou começar com uma pergunta que já vai denunciar a idade da gente aqui, ok? Vamos ver aí as faixas etárias aqui representadas. Quem se lembra
de assistir ao vivo na televisão ou depois matérias no jornal daquele casamento maravilhoso da Lady Diana, do Príncipe Charles. Quem lembra de ter visto? Aquele vestido, aquela manga bufante, a mãozinha dela assim lá na escada, né? Quem aprendeu a fazer a mãozinha, né? Ok, já entendi quem que é da minha geração para cima, né? Agora, quem aqui vai saber responder essa? Assistiu ao vivo, viu live ou curtiu nas redes sociais o casamento do príncipe Harry e da Meghan? Ah, todos os jovens estão antenados, né? Ó, a mãozinha. Faz a mãozinha aí, princesa. Então, toda aquela suntuosidade de um casamento real, de realeza, nem se compara à história que a gente vai estudar hoje na Palavra de Deus, do maior reino que já existiu na Terra. Era o maior reino da antiguidade, mais suntuoso do que tudo que a gente conhece. Era um império que possuía 127 províncias que iam da Índia até a Etiópia, partes da Europa e todo o Oriente Médio e ainda porções da Ásia. Foi o Império Persa. E nesse império tem uma personagem que aparece na Bíblia, um livro inteiro com uma boa parte da história dela. Quem sabe de quem nós vamos falar hoje? Esther, isso mesmo, Esther. E você lendo Esther depois, na sua casa, na sua devocional, você fica maravilhado com os detalhes da riqueza, das festas, da decoração, do palácio, das praças, das comidas. E é um livro muito inspirador, muito cheio de detalhes. Mas vamos ao contexto, né? Assuero, que era esse grande rei desse império, ele precisava de uma outra rainha, porque a primeira não foi sábia. E a Bíblia fala que a tola, com as próprias mãos, destrói o casamento dela. Então, ele precisou substituir a primeira rainha e foi fazer um concurso, né? Um concurso para quem era a mais bela donzela do reino. E de cada província, das 127, foram enviadas as mais belas donzelas. E no meio de toda essa concorrência, a gente já sabe quem foi a ganhadora? Agora, por que será que Esther foi escolhida no meio de tanta gente bonita, né? De tanta princesa, tanta moça nobre, tanta moça linda, tanta moça maravilhosa, né? O que será que fez com que ela fosse escolhida para ser rainha? Que diferencial havia em Esther? E eu quero que a gente comece lendo aqui em Esther, no capítulo 2, do verso 5 a 7. Ora, na cidadela de Suzã havia um judeu da tribo de Benjamim chamado Mordecai, filho de Jair, filho de Simei, filho de Quis. E ele tinha sido levado de Jerusalém entre os exilados que foram deportados com Jeconias, rei de Judá, a quem Nabucodonosor, rei da Babilônia, havia levado para o exílio. Mordecai havia criado Radassa, que é Esther, filha de seu tio, que era órfã de pai e mãe. E a jovem era bonita e formosa. Depois que o pai e a mãe dela morreram, Mordecai a adotou como filha. Quando você lê a palavra de Deus pedindo que o Senhor fale com você, você começa a perceber coisas que talvez você não tinha percebido antes. E eu me lembro o dia que a palavra foi iluminada diante dos meus olhos e eu levei um susto. Eu falei, uau! Que coisa mais linda que eu não havia percebido no livro de Esther, nessa história. Mas, em primeiro lugar, eu quero que a gente aprenda com a história de Esther que ela quebrou ciclos geracionais. Eu quero começar falando da quebra dos ciclos geracionais que Esther estabeleceu. O que é um cativeiro geracional? Quando nós lemos aqui em Esther 2, 5 e 6, nós conhecemos as datas, né, de outros estudos bíblicos, das 3 etapas do exílio que Israel sofreu. Nós entendemos que foi Quis, o pai de Simei, avô de Jair, bisavô de Mordecai, quem foi levado cativo em 597 a.C., na segunda imigração, junto com o rei Joaquim, ou rei Jeconias, que era até o nome do meu avô materno, o Jeconias. Então, foi a geração do bisavô
de Esther que foi levada cativa para a Babilônia. Se foi o bisavô que foi levado cativo para a Babilônia, qual era o parentesco de Mordecai, ou Mardoqueu, com Esther? No verso 7 diz que ele era filho do tio de Esther. O filho do meu tio é? Primo. Isso mesmo, olha que interessante. Então, Mordecai era primo de Esther. Durante a história da vida do bisavô de Mordecai e de Esther, aconteceu um evento que mudou tudo. Fatos são importantes. Momentos na história estabelecem quebras, antes e depois. Nós não podemos achar que a vida acontece por acaso ou não leva consigo consequências. Nós não podemos viver a vida de uma forma não intencional, de qualquer maneira, porque fatos são história. E esse evento histórico aconteceu. Houve um momento que mudou tudo na história da família de Esther e de Mardoqueu. O que é que aconteceu na história da vida do bisavô deles? Eles foram levados cativos para a Babilônia. Teve um dia que ele foi preso em cadeias e ele foi levado como cativo, um escravo. E o que é que aconteceu? Ao invés de livres, eles se tornaram uma família de escravos. E eu achei interessante o relato bíblico ser assim tão detalhista, porque quando você começa a ler a história de Esther, você lê todas essas gerações. A Bíblia não negligencia as genealogias, ela está cheia de genealogias. E às vezes a gente começa a conhecer a Bíblia e acha meio chato, para que esse tanto de nome? Fulano que se gerou ciclano e tal. Mas olha que importante. Um fato que aconteceu na vida do bisavô mudou a história, mudou tudo na história familiar da sua descendência. Houve um outro momento também em que Israel era livre e se tornou cativo. De um modo diferente, né? Não cativos como na Babilônia, mas eles foram escravos também numa terra estrangeira por 400 anos. Quem se lembra onde eles foram escravos? No Egito. E quando Deus resumiu o que era mais importante para a nova cultura de liberdade que ele queria restabelecer, ao libertar Israel desses 400 anos de cativeiro, o que é que o Senhor deu para Moisés lá no alto do monte no deserto? As tábuas da lei, né? A nova Constituição queria reger aqueles milhões de pessoas que haviam sido tiradas da escravidão no Egito. Agora eles tinham uma nova Constituição, agora eles tinham um novo código de ética, um novo código que iria reger uma nova cultura, uma cultura restaurada de serem livres, de liberdade. E é nesse capítulo tão significativo de Êxodo 20, verso 4 e 5, que nós lemos o que o Senhor fala. Eu sou Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos, até a 3ª e a 4ª geração. Mas faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e obedecem aos meus mandamentos. Vejam só, no início do livro de Esther, a gente entende que o bisavô idólatra, porque ele era do povo de Israel, mas ele havia cometido o pecado da idolatria. O exílio da Babilônia foi consequência desse pecado, e tudo que acompanha o pecado da idolatria traz uma série de outros pecados. Ele foi levado cativo, 1ª geração. O filho dele era o avô de Esther. Ele já nasceu aonde? No cativeiro. Ele nunca conheceu a liberdade, 2ª geração. O neto dele, pai de Esther, também nasceu no cativeiro, estava ainda mais distante do que era a liberdade, 3ª geração. Nesse ponto, já havia uma cultura de escravidão, de cativeiro estabelecida na família em que Esther nasceu.
ela já nasceu num contexto em que todo mundo já tinha aceitado, já só conhecia o cativeiro. E agora eu quero que você faça aí um exercício dentro de você, no seu coração. Quem sabe até nos próximos dias levam para casa, né? Que você peça ao Senhor para te mostrar também aonde os cativeiros existem na sua família e aonde é que eles começaram. Porque às vezes você está tão acostumada a viver de uma certa forma, a ser esposa de uma certa forma, ou a ser uma solteira de uma certa forma, a ser uma viúva de uma certa forma, a ser uma avó de uma certa forma, a ser uma o seu ser mulher está tão contaminado por uma cultura que não é uma cultura de liberdade, mas sim de cativeiro, e você nem percebe isso. Então você precisa parar e falar: Senhor, me sacode as minhas estruturas, né? Me mostra aonde estão os cativeiros, aonde que eu vou ouvir o barulho de correntes na minha vida. E aonde é que isso começou? Porque houve um fato, houve um dia em que o bisavô foi acorrentado, e isso fez com que toda a gerações seguintes nascessem em cativeiro. E aí você vai começar a ouvir o Senhor. E às vezes você vai começar a ser iluminada em histórias que você já tinha escutado antes da sua família e nunca te chamaram a atenção. E de repente aquilo vai ser uma chave novamente, olha, que vai abrir tão fácil as correntes que te prendem. Você vai entender aquilo que te prende. Às vezes a gente despreza, mas se a gente tem as tias, as avós, os avós, se a gente tem, né, a mãe ainda viva, tia-avó, bisavó, gente, que riqueza. Marca um cafezinho, um chazinho. Eu quero ouvir, eu quero gravar essas conversas, porque o que passar despercebido, depois eu vou prestar atenção. Que legado! Legado não é só a conta no banco com a herança que eles não gastaram e deixam para quem vive depois deles. Legado também são as histórias. Legado também são essas informações importantíssimas se você quer fazer como Esther. Esther viveu a quebra de ciclos de cativeiros geracionais. Esses dias, o Gustavo mostrou para a gente uma gravação que o meu cunhado, né, fez há muitos anos. A voz dele ainda era voz de adolescente, entrevistando o vovô Líbano, bisavô dos meus filhos, né? E eles restauraram essa fita cassete e digitalizaram e tiraram os ruídos. E que riqueza! Nós escutamos ali histórias, porque os nossos filhos são a 6ª geração de nascidos de novo no Evangelho. Aleluia! Eu não sei se você é a 1ª geração, 2ª, 3ª, 4ª. Glória a Deus! Mas no Brasil, os missionários chegaram naquele tempo. Os nossos do lado do Gustavo, né, foram os primeiros evangelizados pelos missionários presbiterianos que chegaram aqui no Brasil. Então, ouvindo as histórias das bênçãos, mas histórias de pecados, histórias de situações tristes, né, de eventos assim que foram eventos que prenderam a família em grilhões, e aquilo tudo foi nos dando muitas informações importantes. Então, faça esse estudo, peça ao Senhor e Ele vai iluminar a história da sua família. Esther, gente, ela era a 4ª geração no cativeiro. Ela também nasceu no cativeiro, mas, diga mas na vez dela, diga mas na vez dela, no turno dela, a partir dela, diga a partir de mim, tudo vai mudar. Amém! Que coisa linda! É isso que a gente aprende logo no início da história de Esther. No turno dela, na vez dela, na história dela, tudo mudou. Aleluia! Deus rompeu com este ciclo do cativeiro geracional a partir da vida de Esther e de Mardoqueu. Eles foram essa geração da quebra. E é muito interessante, não é? Como que se cumpre exatamente o que nós lemos da iniquidade visitada dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração. Parece que abre-se um portal para a liberdade e que nós precisamos entrar
nessa grande oportunidade de reescrever a história. Quem diz amém? Amém. Olha o que aconteceu. Além de Esther, ela mesma ter se tornado rainha, todos os seus filhos já nasceram o quê? Escravos? Quem foram os filhos e filhas de Esther? Príncipes e princesas. Os filhos que Esther gerou já não eram mais escravos, mas eram realeza. Eles não conheceram mais escassez, eles não conheceram mais vergonha, eles não conheceram mais preconceito. Se antes ela tinha que até esconder a sua origem, por causa da perseguição, do bullying, né? Antes ela tinha que não contar para ninguém a sua origem. Agora eles estavam ocupando os lugares mais altos de governo, de influência, de riqueza de todo o império. Quem pode aplaudir o Senhor? Quem aqui está entendendo o que Deus quer fazer a partir de você? Aleluia. Isaías 61, de 7 a 9, é um dos textos que eu amo. Diz, olha, que nós vamos experimentar honra exatamente onde nós sofremos desonra. Que nós vamos experimentar alegria, dupla alegria, no lugar onde nós sofremos a tristeza. O Senhor, Ele quer reedificar essas ruínas que foram destruídas de geração em geração, e Ele nos chama desses reparadores de brechas e reconstruidores de caminhos para que o país se torne habitável. Aquelas avenidas, né? Aquelas ruas arruinadas, esburacadas, de caminhos tortuosos que as suas famílias de origem, as nossas famílias de origem vivenciaram por gerações. Nós vamos pavimentar esses caminhos. Nós vamos restaurar aquilo que foi arruinado. Nós vamos realmente preparar o caminho do Senhor. É isso que eu profetizo sobre a sua vida, sobre a sua geração, sobre a sua descendência. Um reposicionamento por causa do que Deus está fazendo na sua vida e na sua história familiar. Que você possa viver um basta no cativeiro geracional, assim como Esther. Algo que começou lá atrás vai parar com você, porque você vai abrir uma nova porta de bênção, não só para você, mas para os seus filhos, netos, bisnetos e tataranetos e tatataranetos e para frente, porque a promessa é que até 1000 gerações a misericórdia visitará os nossos descendentes. Amém? Aleluia! Aleluia! Eu quero contar um testemunho meu antes da gente seguir um pouquinho mais para frente na história de Esther, porque alguns anos no início do meu casamento eu vivia assim um dilema, porque eu queria tanto estar com meu marido, né? Meu sonho, por quem eu esperei, por quem eu orei, mas toda vez que ele ia chegar em casa do trabalho, eu começava a sentir uma raiva dele. Eu não sei se o seu marido te irrita, mas meu marido já me irritou demais. E assim, sabe, às vezes eu queria até curtir com ele, até planejava, sabe, a gente vai se divertir hoje. Mas eu estragava tudo, porque eu ficava com um bico, não precisava nem fazer preenchimento labial, porque crescia sozinho o bico. Né? Então, assim, eu estragava com essa minha impaciência, com a minha irritação. E, para resumir a história, a gente viajou de férias e parecia que nos momentos que a gente mais queria estar bem um com o outro, celebrar a nossa união, eu estragava tudo. E realmente eu estragava tudo. Ele não é culpado mesmo, era eu mesmo. E aí, uma vez que eu impliquei com ele no meio das férias, ele saiu para correr. Ele sempre teve um escape melhor do que o meu, que era fazer atividade física. E eu fui deitar para dormir. Por que não sou eu fazendo atividade física? Eu queria tanto, né? Mas enfim. Fui deitar, fui chorar até dormir. E estava lá dormindo, tive um sonho. E nesse sonho, eu fiquei apavorada. Porque eu vi a casa da minha avó. A minha avó materna tinha uma casa na frente, que meu avô construiu com as próprias mãos. E nos fundos
tinha o que a gente chamava de um barracão, que era a casinha onde eles moravam enquanto construíam na frente. Depois eles reformaram e várias outras famílias moraram lá, mas as primeiras pessoas que moraram lá foram os meus bisavós. E eu estava na casa da minha avó na frente, olhei assim para o fundo, por uma janela, e eu vi um castelo onde era o barracão. Era um castelo enorme, e a minha bisavó, que eu não conheci, mas eu já ouvi muitas histórias, ela estava na varanda e ela estendeu as mãos para mim com um vestido. E era um vestido de veludo, vermelho, pesado. E ela falou assim: toma, Ana, agora é a sua vez. Quando eu acordei, aí eu já chorei de novo, mas de arrependimento. Senhor, tem misericórdia, Senhor, da minha vida. E eu tive o discernimento que aquele era um sonho espiritual. Quando o Gustavo chegou da corrida, eu pedi perdão para ele, compartilhei o sonho. Nós dois entendemos logo ali no início do casamento que nós estávamos enfrentando uma batalha contra espíritos familiares que, de acordo com as histórias que eu ouvia da minha bisavó, atormentaram a minha família de origem por gerações, fazendo de mulheres mandonas, mulheres rixosas, briguentas, mulheres que tinham bons maridos, serem mulheres tolas, que traziam muito sofrimento para o seu esposo, para si mesmas, porque elas também não eram felizes, nem elas aguentavam a companhia delas, muito menos quem estivesse ao lado, né? E, sem querer, eu estava me tornando como elas. E eu tenho certeza que a minha bisavó tem muitas virtudes, tinha muitas virtudes, mas essas histórias foram as que mais me marcaram e eu entendi que Deus estava me dando uma chave para colocar um basta na minha vez. Eu falei, não chegou a minha vez, eu não vou vestir esse vestido pesado, eu não vou ser como essas histórias que eu já ouvi, histórias familiares. E nós começamos então ali a resistir o diabo e a promessa é que ele fugirá de nós. Se nós nos sujeitamos a Deus, se nós nos humilhamos na presença do Senhor. E foi um embate com as trevas, até você viver uma renovação da sua mente, com esses padrões, com esses exemplos, né? Porque mistura tanto a cultura familiar, os caminhos, né, formados aí no nosso cérebro, pelos referenciais, pelos exemplos, essa absorção que nós temos de padrões, como também os espíritos malignos que estão todo o tempo ao nosso redor, tentando nos tragar. Então foram momentos difíceis, mas toda vez que eu me via sendo opressa por esses espíritos e pelo meu coração pecaminoso, eu me quebrantava, eu pedia perdão ao Senhor, pedia perdão ao meu marido, e ali nós orávamos, e ali nós recomeçávamos. E para a glória do Senhor, se eu tivesse mais tempo, eu ia contar muitas histórias de reconstrução de ruínas, até chegar ao ponto que eu sou hoje, gente, professora para mulheres. Meu Deus! É assim que Deus faz! Ele transforma as ruínas, Ele restaura as veredas antigas. Ele quer fazer de você, no lugar da sua vergonha, uma mulher duplamente honrada para poder dizer, eu consegui. Não é? Ele quer te dar esse troféu, essa medalha, Ele quer fazer de você uma mulher virtuosa. Então eu convido você a fazer como Esther e entrar nesse momento, nesse lugar de posicionamento e dizer, na minha vez, no meu turno, na minha geração, esses cativeiros geracionais vão ser quebrados. Inaugure um novo tempo para você e para a sua descendência. Amém? Eu estou ainda assim hesitante de passar para o próximo ponto, porque eu vou ter que contar uma coisa aqui para vocês, mas só em parte, tá? Porque ainda não se concretizou totalmente. Mas eu e o meu esposo, olha, eu 5ª geração de nascidas de novo. Ele também. Nossos filhos, 6ª geração. Nós temos vivido agora, na nossa maternidade e paternidade, experiências de liberdade nos nossos filhos que nós conquistamos. Nossas famílias já eram abençoadas. Mas existe mais luz, existe mais liberdade, existe mais revelação para você viver o melhor de Deus ainda na vida dos seus filhos. Nós tivemos filhos bebês, venci esterilidade, né? Crianças, pré-adolescentes, adolescentes, Isaac está entrando na juventude.
Eu tenho algumas histórias que estão acontecendo, que em breve eu vou poder contar. Eu quero dizer para vocês, o que os nossos filhos adolescentes estão vivendo. Gente, desliga o telefone, né, pregadora? Misericórdia. O que os nossos filhos adolescentes estão vivendo de pureza, nem eu, nem o meu marido vivemos. Mas nós conquistamos na nossa vez. A pureza que esses meninos têm, a pureza com que eles estão entrando na juventude, né? A pureza, quando o Isaac e o Benjamin se casarem, eu vou poder contar detalhes. Por isso que eu não posso contar tudo, porque, gente, eu e o Gustavo, a gente está muito feliz. O meu esposo, ele já contou o testemunho que ele se desviou por 5 anos. Na juventude dele, com 15 anos, ele se desviou. Foi levado a entrar nas drogas por uma pessoa da igreja, que na época era parte da liderança dos adolescentes. Gente, a minha sogra de joelho no chão, mulher maravilhosa de oração, a sogra, tia-avó, bisa, todas as mulheres ali de oração. Eu já o conheci, nova criatura. Eu não cheguei a viver tão longe assim no mundo, mas eu vivi defraudação. Eu vivi, sabe, abuso. Eu não conhecia o que era pureza. É estranho falar isso, porque assim, poxa, mas a sua família ministerial. É claro que eu via na frente da igreja, não pode, adolescente, não toca ali, não faz isso, não namora, não sei o quê. Gente, algumas histórias que eu ouvia familiares me autorizavam. Eu lembro de um parente distante que brincava, assim, a família muito grande, sabe aquela família que reúne um monte de gente, né? Aí eu ouvia as histórias, gente, criança, adolescente tem antena. Tem antena, presta atenção em tudo. Ah, sua tia tinha uma blusa de botãozinho tão difícil de abrir. Gente, e todo mundo ria. Eu tenho vontade de chorar. Porque algumas outras parentes que escolheram a pureza eram zombadas naquela mesa. Eram zombadas naquela mesa de crentes religiosos nominais, da boca para fora. E o que é que aconteceu comigo? Depois eu tive um encontro com o Senhor que me curou de todos aqueles toques indevidos, traumas que eu vivi, de toda aquela defraudação que me machucou muito, que podia ter me levado para um casamento terrível. Sabe, quando eu fui restaurada, eu comecei a cantar, igual um passarinho livre da cadeia, livre da gaiola, livre dos grilhões, e vocês cantam essas músicas até hoje. Eu me lembro de conversar com uma prima minha, e ela também tinha os seus segredos. E a nossa história era igual, a dela só era um pouquinho pior. Converse com as suas primas, deve ter todo mundo um monte de segredo, que nunca contaram umas para as outras. Tudo igual. Tudo igual. O diabo só muda o nome e o endereço do personagem. Pela misericórdia do Senhor. Pela misericórdia do Senhor. Porque a gente não sabia nem contra o que lutar. Nós saímos daquelas águas que iam nos afogar. Se não fosse o Senhor, eu não sabia nem como chegar na superfície, nem ela. Que coisa linda. Mas, enfim, nós recebemos um livramento tão grande. Outras 2 primas minhas se divorciaram. Uma apanhava tanto que ela podia estar morta. Sofreram muito essas outras 2 primas. Gente, anos passaram. Jesus fez todas essas coisas lindas em mim, nas minhas primas, nos restaurou, nos deu bons maridos. Até as outras divorciadas se recasaram com bons homens. Aí, sabe o que aconteceu? Eu tenho meus filhos,
Gustavo passou todo um processo, né, de santificação, libertação. Eu também. Foi difícil, mas quando nós nos conhecemos já era uma nova história em Cristo. Aí nós chegamos à nossa vez de ter os nossos filhos. E aí quando os nossos filhos começam a crescer, os diabinhos começam a aparecer. Mas a gente já reconhece, a gente já sabe contra quem a gente está lutando. A gente já tem um terreno conquistado. A gente já sabe como lutar. E eu posso dizer para vocês que nós estamos muito felizes, porque os nossos filhos estão vivendo uma pureza que nós não tínhamos conhecido. Você vai viver isso. Você vai ser elevada a um nível, a um lugar de realeza, de abundância, de tudo. Abundância material, abundância emocional, abundância espiritual. Eu e o Gustavo, a gente vive assim, sabe, um céu na terra matrimonial. Ministerial, a gente enfrenta dificuldades, enfrenta, mas eu nunca perdi uma noite de sono por causa de alguma conta para pagar. Não é porque tem muito dinheiro, não. É porque eu sei quem paga as minhas contas, eu sei a quem eu sirvo, eu sei o pai que eu tenho, eu sei quem cuida, ele também. A gente teve experiências tão transformadoras com o Senhor, nós entramos nesse lugar, sabe, de relacionamento. Jesus é o centro da nossa vida. E os nossos filhos estão vivendo, vocês vão viver, seus filhos, sua descendência vai viver. Até a 1000ª geração nós declaramos, a nossa descendência vai viver esses novos lugares, ou melhor, lugares restaurados que antes estavam arruinados e que nós reedificamos. Então, para mim e para o Gustavo, que não vivemos isso, a gente está curtindo tanto. Eu estou quase vivendo a adolescência outra vez. Que delícia! Que coisa boa! Tudo do jeito de Deus é melhor. Tudo do jeito de Deus é bom demais, não é? Deus na criação falava, é bom, é bom, é bom, é muito bom. É assim que vai ser na sua vida. Não quer dizer que não tem dificuldades, mas nós sabemos contra quem nós lutamos. O tempo passa muito rápido, não dá para eu entregar todo o meu sermão. Vai ter que estudar comigo na escola de mulheres mesmo. Mas vamos avançar mais um pouquinho. No verso 7 do capítulo 2, a gente lê aqui um evento, né, um fato que aconteceu também. A gente falou do evento na vida do bisavô, agora um evento na vida de Esther, que eu acredito que foi o tempo, o espaço, a chave que encaixou e que virou. Fala na vida da tua irmã e profetiza, uma chave vai virar na tua vida. Amém? Está escrito aqui, olha, Mordecai havia criado Radassa, que é Esther, filha de seu tio, era prima dele, né? Que era o quê? Órfã de pai e mãe. A jovem era bonita, formosa, e depois que o pai e a mãe dela morreram, Mordecai a adotou como filha. Presta atenção, parece na verdade que são dois eventos, mas um substitui o outro de uma maneira tão perfeita que anulou todo o mal do primeiro evento. Ela se tornou órfã. Que tristeza, que tragédia. De pai e mãe, não sobrou ninguém. Mas ela foi adotada. Uau, aleluia. Eu sinto o Espírito de Deus aqui entre nós. Porque Ele é chamado o Espírito de adoção. Que dentro de mim e de você está escrito que Ele testifica que nós somos filhas. E dentro de nós Ele clama, Ele grita, Abba, Pai. Que quer dizer paizinho. Sabe? Esther não era mais órfã. Tantas coisas aconteceram na nossa vida também, para tentar destruir a nossa identidade de filhas. Thaisa falou aqui sobre quantas meninas aqui entre nós podem se sentir indignas. Não é? Onde estava um pai para me proteger naquele momento em que eu fui tocada indevidamente?
Aonde estava um pai para me prover quando eu fui humilhada pela falta, pela necessidade sem provisão? Aonde estava um pai para ser um conselheiro, para me dar destino, para me dar direção, para eu saber o que fazer? Eu não sabia como fazer. Aonde estava um pai? Cada uma de nós pode narrar as suas histórias, mesmo tendo bons pais terrenos, porque nenhum pai terreno é suficiente. Ele só é bom o suficiente, mas ele não é o suficiente. Mas o nosso Pai Celestial, Ele nos adota plenamente. Quando Esther foi adotada por Mardoqueu, eu entendo que a gente também recebeu aqui uma figura, uma pintura, como um quadro, um tipo do Evangelho. Nós, órfãos, somos adotados pela figura do Mardoqueu, que é uma figura do Espírito Santo. E eu quero que você pense nos Mardoqueus da sua história. Assim como a gente vai fazer o exercício de buscar no Senhor a iluminação dos cativeiros geracionais, nós também temos que buscar no Senhor quem são esses Mardoqueus. E se nós ainda não os temos, vamos pedir a Deus Mardoqueus na nossa vida. Pessoas que realmente pintam esse quadro, essa figura do Espírito Santo que nos ensina a sermos filhas de Deus. É muito interessante porque até mesmo mulheres que sofrem dores terríveis nas suas histórias, mas que elas conseguem ter um resultado de vida ajustada, elas sempre contam de algum Mardoqueu. Então, por exemplo, no ano passado, a gente teve um congresso Mulheres DT lá em BH, com o tema da dracma perdida. E uma das dracmas que a gente falou foi a da paternidade. E a pastora Glauca contou o testemunho sobre como ela foi abusada sexualmente pelo próprio pai. E, infelizmente, não é uma história antiga, ela continua acontecendo nos nossos dias. Por outros homens que também deveriam proteger a vida das meninas, tios, avós, professores, enfim, vizinhos, padrastos. E quando a Glauca disse como que apesar daquela dor, daquela desconstrução da dignidade, da segurança, de se sentir protegida, tudo que uma paternidade ruim faz na vida de uma pessoa, quando ela contou como que ainda assim ela escolheu se casar com o André, ela escolheu se casar com esse bom homem, que não era nada parecido com aquele pai violento que ela tinha. Quando ela contou que ela escolheu, ser pura, e eles não tiveram relações antes do casamento, ela não queria embuchar, como diziam que ela ia embuchar lá na terra dela. Quando ela escolheu tantas coisas que não eram o padrão de meninas que haviam sofrido traumas como ela, a psicóloga, a doutora Esli, que estava do meu lado, virou para mim e falou assim: você sabe por que ela conseguiu fazer todas essas boas escolhas? E não seguiu aqueles padrões de cativeiro que ela descreveu anteriores? Eu falei, o quê? Ela falou assim, por causa do Mardoqueu. Eu falei, o Mardoqueu? Que Mardoqueu? Era o avô da Glauca. O avô da Glauca era essa figura de carinho puro, de elogio, de incentivo. Ela era a favorita do vovô. Ele era esse lugar seguro para onde ela fugia, ela escapava para a casa dos avós e ali ela se sentia protegida. As palavras do avô preservaram um pedacinho de sensatez naquela vida tão quebrada. Então, quando você vê meninas que você não entende como essa menina tão linda consegue fazer escolhas tão ruins. O que é que quebrou? Onde que quebrou? De onde que vem tanta ruína? Nessa identidade tão frágil. Essa menina tem tudo para escolher. Como que ela... Gente, precisa ter uma intervenção. Precisa ter uma adoção aonde faltou paternidade. E você tem
em Deus, Pai, condições de ser totalmente curada na sua identidade de filha. Mas procure também, se essa adoção já não se mostrou em alguns mardoqueus. É aquele professor da escola que percebia você chegando triste e com pureza se aproximava e perguntava: você está bem? Você está precisando de alguma coisa? Ou aquele professor de escola dominical. Na igreja você encontrou um pastor que foi uma figura de pai para você. Existe adoção nos pais das nossas amigas, quando a gente observa o que uma família funcional é. E nós hoje que somos as mães, somos as adultas, temos as nossas casas, quizás tenhamos todas bons maridos, bons pais para os nossos filhos, para abrirmos as portas das nossas casas, para que os filhos de mãe solo, os filhos de mãe solteira, ou aquelas crianças, adolescentes que não têm uma família boa, de referencial, possam vir entrar, conviver com os nossos, sentar na mesa, olhar e ver como é que é e falar assim: eu quero isso. Nós precisamos deixar os nossos bons maridos serem mardoqueus na vida de outras crianças e adolescentes. Nós precisamos que os nossos maridos sirvam no ministério infantil. Nós precisamos de tios e tias, mas principalmente bons tios no ministério de adolescentes e jovens. Nós precisamos nos colocar, nos dispor para sermos essas famílias de mardoqueus. Porque a nossa igreja está cheia de famílias quebradas. Porque nós temos muitas Estérs ainda órfãs e que precisam dos nossos abraços. Sabe, eu posso dizer para você, para a gente terminar, queria chamar aqui os tangedores. Ai, sério? Gente, essa igreja aqui faz vigília mesmo. Que se Esther conseguiu colocar um basta, se Esther conseguiu quebrar ciclos geracionais e mudar a história dela, a história de toda a sua descendência, para sempre, porque eles são lembrados até hoje e celebrados até hoje. Se ela conseguiu virar essa chave, é porque ela não permaneceu órfã. Ela experimentou a adoção. Além de reconhecer quem foram os mardoqueus que às vezes já passaram na sua vida, né? Alguns vão ficar para sempre. Busque mardoqueus. Busque. Busque esses referenciais de pais espirituais, sabe? Que vão poder dizer para você: filha, deixa eu te falar o que Deus está me mostrando a seu respeito. Seu propósito, seu destino é esse. Seu potencial, deixa eu chamar para fora. Melhor ainda é quando o nosso próprio pai é o nosso mardoqueu, né? Porque os nossos pais, eles podem também ser guiados pelo Espírito Santo e serem suficientemente bons para revelarem a figura do Pai Celestial e chamarem para fora tudo o que está aqui, só precisando ser lapidado para brilhar dentro de nós. Quando eu olho para o meu pai, eu fico tão maravilhada. A gente celebrou 25 anos e enquanto eu estava relembrando as memórias do coração, eu até falei com ele no dia da gravação. Falei: pai, muito obrigado. Muito obrigado. Porque eu vou fazer 48 anos esse ano. Sei que não parece, mas vou dar o cartãozinho da minha doutora Paulinha para vocês. Enfim, eu vejo a construção da minha vida nas palavras do meu pai. Eu me lembro, desde criança, o meu pai sendo esse braço forte, protetor. E é claro, ele não é Deus, né, para ver tudo que eu precisava, mas ele interviu em momentos tão cruciais que me salvaram. Eu me lembro de um namorado que meu pai me chamou e falou assim: filha, esse rapaz é joia, mas ele não é para você. Porque, filha, você é uma águia. Você é uma águia para voar muito alto.
esse rapaz, filha, o estilo de vida que ele vai ter, não é economicamente falando, mas o tipo de homem que ele precisa de uma mulher que vai ficar sempre ali do ladinho dele, ciscando no chão. Você tem que voar livre, filha. Não é esse tipo de homem que você precisa. Eu falei, meu Deus, verdade, foi aquela conversa com meu pai. Foi meu pai quem acreditou e dizia para todo mundo: a Ana vai fazer direito e ela quer ser a primeira mulher no Supremo Tribunal Federal do Brasil. Ele falava daquele sonho louco meu, como quem acreditava, e eu também. Ele acreditava que eu podia qualquer coisa que eu falasse que eu queria. E aí, quando o chamado ministerial foi despontando, eu procurei meu pai para trancar a matrícula do direito, ir para o seminário, e ele vibrou. E foi ele que escolheu o seminário para onde eu ia. Eu ia para um lado, ele me mandou para o outro. E se eu tivesse ido para aquele primeiro lado, eu não seria quem eu sou hoje. Moldou totalmente o meu chamado. Daí foi meu pai que viajou para a Índia, buscando aonde a igreja ia começar a sustentar a obra missionária, e voltou e falou assim: filha, tudo bem, nós vamos gravar suas músicas, nós precisamos fazer assim, 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 mas vamos sustentar missões com o seu recurso financeiro das suas músicas? Vamos, pai. Estou fazendo isso até hoje. Que paixão eu tenho pelas missões. Paixão missionária. Foi meu pai que chamou isso à existência dentro de mim. Poderia continuar contando aqui, mas resumindo, tudo o que eu sou, que eu construí, eu devo às palavras de um pai. Porque o pai manda, o que a filha faz? Obedece. Talvez você vai ter que viver uma substituição de eventos. Se você se sentiu ou foi uma órfã de pai vivo, alguém que não falou ou alguém que falou que não devia, que você não ia dar nada, que você ia ser uma prostituta, que você não quer prosperar na vida. Se você foi parar em um dos extremos tentando provar diferente para esse pai, enfim, você vai ter que fazer como Esther, substituir essa orfandade pela adoção do Espírito de Deus. E você vai encontrar bocas proféticas que vão dizer para você que você é amada, que você é desejada, que você já deu certo, que você vai dar a volta por cima, que você vai ter toda a sabedoria para construir uma vida diferente, que você vai fazer a sua história, a história da sua geração, e a partir de você uma história de restauração de ruínas, que você vai ser como a rainha Esther, alguém que não tinha nenhuma aposta por ela, mas ela virou a chave e se tornou de escrava uma rainha. Eu quero te convidar a ficar de pé e aplaudir o Espírito de Deus, que é o Espírito de adoção. Eu quero declarar sobre você Romanos 8, 14, 17, que diz: pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porque vocês não receberam um espírito de escravidão para viverem outra vez atemorizados, mas receberam um espírito de adoção, por meio do qual clamamos: Abba, Pai. E o próprio Espírito confirma ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus, co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, para que também com Ele sejamos glorificados. Você pode balançar as suas mãos e dizer: oh Pai, obrigado por me ser o Pai perfeito que eu preciso. Obrigado pelo Teu Espírito que dentro de mim fala as palavras de amor que eu preciso ouvir, palavras de adoção, canta sobre mim, que eu sou filha amada, que eu sou filha desejada, eu sou filha planejada por Ti. Eu declaro inaugurado um novo tempo.
Deixa Ele preencher os vazios. Pai, ouça as filhas. Pai, meu Pai, meu Pai, apresenta-te para mim, Pai. Quero te conhecer, liberta-me, meu Pai, meu papai, Pai, oh, meu Pai, meu Pai, meu papai. Queria que a gente pudesse orar por você que tem uma história de família de origem quebrada, sabe? E Jesus quer, como um bom carpinteiro, endireitar o pau torto, que nasceu torto, mas não vai morrer torto. É você que tem uma história de ruínas geracionais, e não importa se é mesmo uma família até evangélica, protestante, cristã, as gerações. Eu contei aqui para vocês como que na minha vez o Senhor fez novas todas as coisas, como os meus filhos desfrutam uma pureza que eu não conheci. Se você se identificou com algo dessa palavra de ruínas que vão ser restauradas na sua vez, eu quero fazer essa primeira oração. E se você também tem essa necessidade dessa substituição da orfandade pela adoção de filha, eu quero orar por você também. Então, se você se identifica, eu quero orar, levante as suas mãos, você no seu lugar. Aleluia. Espírito Santo, Espírito Santo que ilumina, Espírito Santo, a lâmpada que mostra onde a dracma está caída, perdida. Ilumina, Senhor, a história familiar de cada uma das minhas irmãs. Levantam as mãos, não é diante de mim, mas é diante de Ti. Levantam as mãos pedindo socorro ao único que pode estender as mãos do alto céus, que pode descer do mais alto trono, com uma mão de socorro, com uma mão de intervenção dessa história maldita de casamentos quebrados, de traições, de adultérios, de impureza. Oh, em nome de Jesus, cativeiros que tem mantido essas famílias na infelicidade, na beira do divórcio. Na revolta, na rebelião, história de rebelião, de filhos contra pais, relacionamentos quebrados entre pais e filhos, gerações sem afeto, gerações sem amor, gerações de religiosos falsos, hipócritas dentro da casa do Senhor. Nós declaramos nessa noite, Senhor, a Tua luz
idolatria que nos levou ao cativeiro, Senhor. Cada mulher, Senhor, aqui com as mãos erguidas, pedindo a Ti, Senhor, este socorro, esta intervenção, Senhor. Filhos adultos que já estão colhendo a tristeza, Senhor, de terem sido criados em cativeiro. Intervém, Senhor. Intervém, Senhor. Intervem, Senhor. Ora da labacheira, da labaqueira, da labacheira, da labaçou. Netos, netas que já nasceram em cativeiro, nós clamamos por eles. Nós clamamos junto com estas avós aqui presentes. Tem misericórdia de todos eles. Filhos, noras, genros, netos, netas, toda a nossa família que vive hoje sobre a face da terra. Liberta-nos, Senhor. Liberta-nos, Senhor. Liberta-nos, Senhor. Liberta-nos, Senhor. E aquelas que estão aqui começando uma nova história, Senhor, fazendo as suas primeiras escolhas, nós declaramos que a nossa descendência viverá a pureza, a abundância, a fartura, a realeza, o domínio, a autoridade, a influência dos lugares mais elevados da terra. Como está escrito, os teus descendentes serão poderosos na terra. Será grande a paz dos seus filhos. Seus filhos serão ensinados do Senhor. Nós declaramos, Senhor, tuas bênçãos liberadas como enxurradas, como cachoeiras, como águas vivas que ninguém consegue impedir de entrar e de tomar conta de tudo. Que a tua glória encha as nossas casas, encha as nossas vidas, encha as nossas empresas, encha tudo que é nosso, encha as ruas das nossas cidades, dos estados, das nações que o Senhor nos dá por herança. Que a tua glória inunde tudo como as águas cobrem o mar. Tome conta de tudo em nossas vidas, Senhor. Que haja um tsunami da tua glória, quebrando tudo que está no caminho, invadindo as fortalezas, derrubando o que precisa ser derrubado, Senhor, e restaurando o que precisa ser restaurado. Senhor, nós queremos te temer, te adorar como único Deus, vivo, digno, santo, e tudo aquilo que não ocupa o lugar, volte ao seu devido lugar. Ora baixeira da lapateca da paz. Oro agora pelo espírito de adoção, histórias quebradas pela falta do conselho paterno, do amor paterno, da proteção, da provisão, da direção, Senhor. Declaramos inaugurado um novo tempo em que nem marido, nem homem, nenhuma outra pessoa será tão necessária como a tua própria voz, Paizinho. Porque se falta neles para nos dizer que elas bebam direto da tua fonte, Pai. Bebam direto da tua fonte. Restaura o interior dessas mulheres a ouvirem o som da tua voz, chamando filha, 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 filha. A voz que sustenta o universo vai sustentar você. A palavra diz que o primeiro passo para ser filha é crer em Jesus, o Filho.
9 está escrito assim: mas a todos os que creram nele, deu-lhes o poder de serem feitos, chamados filhos de Deus. E se você está aqui essa noite e você ainda não fez essa declaração de fé em Jesus, eu creio, Ele é o Filho de Deus que se entregou para que eu pudesse ser filha. Essa é a terceira e última oração que eu quero fazer nessa noite por você. Temos alguma mulher aqui que precisa declarar hoje: eu entrego a minha vida a Jesus. Eu creio que Ele é o meu irmão mais velho. É por causa dele que eu vou experimentar um relacionamento com Deus como meu Pai. Não mais um Deus longe, distante, mas o meu Paizinho. Tem alguém aqui? Se você está aqui, levanta a mão para eu te ver, te abençoar. Em nome de Jesus, Deus te abençoe. Deus te abençoe. Levante sua mão para o Pai. Deus te abençoe. Vamos aplaudir. Tem mais alguém aqui? Balance a mão para eu ver. Deus te abençoe. Que coisa linda. Tem um mistério aqui, uma glória diferente aqui nesse lugar, hein? Nesse canto aqui. Aleluia. Tem mais alguém ali, ó, atrás? Deus te abençoe. Vamos aplaudir também aquela mão erguida. Aqui, glória a Deus. Nós vamos cantar mais um pouquinho. E se você levantou a mão, a gente quer orar por você aqui na frente, porque você é a oração mais importante dessa noite. É por você. Está começando uma jornada maravilhosa para você, ou recomeçando, né? Então a gente vai cantar. E se você está hoje entregando a sua vida ao Pai, então vem aqui na frente para a gente orar por você, tá bom? Chama a pessoa que levantou a mão do teu lado e vem com ela. Vem, vem. Como estás? Vem, filha amada, vem. Vem, filha amada, vem. Como estás? Não importa nada, apenas vem. Vem, filha amada. Sai do seu lugar e venha. Venha dar esse primeiro passo no caminho de uma nova vida por causa de Jesus. Vem, vem, filha amada, vem. Como estás? Vem, 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 filha amada. Vamos aplaudir essa mulher maravilhosa, gente. Quando eu crescer, eu quero ser igual a senhora. Nós vamos orar por vocês, amém? Aleluia. Foi a melhor decisão que você tomou na sua vida.